Olá e bem-vindos! A nossa conversa de hoje parte de uma sensação que acho que muita gente tem. Parece que o planeta está com febre. É uma ótima analogia. E o material que a gente recebeu funciona quase como um prontuário médico, sabe? A nossa missão aqui é ser uma espécie de detetive. Gosto disso. Seguir as pistas. Exato. Seguir as pistas para entender a causa dessa febre. A gente vai tentar conectar uns pontos que às vezes parecem, sei lá, distantes. Como o que acontece na atmosfera e a tomada da nossa casa. Isso. A tomada, a comida no prato e até a água que sai, ou às vezes não sai, da nossa torneira. Vamos tentar desembolar esse novelo para ver como uma coisa puxa a outra. Perfeito. E por onde a gente começa a puxar esse fio? Eu acho que o primeiro fio, a pista principal, é o suspeito mais famoso de todos, o efeito estufa. A gente cresceu ouvindo que ele é o grande vilão do clima, né? Sempre. Mas lendo o material, eu tive a impressão de que a história é bem mais complicada. O que a gente geralmente entende errado sobre ele? Você tocou no ponto central para começar. O material deixa muito claro que a gente transformou o efeito estufa em vilão, quando na verdade ele é o herói original da história. Herói? Como assim? Pensa nele como um cobertor natural do planeta. O Sol manda energia para cá, a Terra absorve uma parte e reflete o resto de volta para o espaço. Certo. Esse cobertor de gases segura um pouquinho desse calor que é embora, e isso mantém o planeta numa temperatura agradável, que permite ter água líquida e vida como a gente conhece. Sem ele, aqui seria uma bola de gelo, literalmente. Então o problema não é o cobertor em si, mas talvez a gente está colocando mais um, e mais um, e mais um cobertor por cima. Exatamente. O problema não é o efeito, é a intensificação dele. A gente está engrossando esse cobertor com uma quantidade assim, absurda de gases extras. Principalmente o CO2, imagino. Principalmente o dióxido de carbono, famoso CO2, mas também outros. E as fontes disso são as estrelas da nossa vida moderna, né? A queima de combustíveis, carros. Exato, gasolina, carvão para gerar energia, o desmatamento, certas práticas na agricultura. Então, a briga não é contra o efeito estufa. É contra o desequilíbrio que a gente mesmo criou. E aqui tem um detalhe nos documentos que me pegou. Porque a gente sempre foca muito no CO2, mas o material fala bastante do gás metano. Sim, o CH4. Aquele da pecuária, dos lixões. A comparação que me veio à cabeça é que o metano é tipo um soco de direita, super potente e rápido, enquanto o CO2 é um jab de esquerda, mais fraco, mas que vai minando aos poucos. Nossa, essa analogia é perfeita. O metano aquece muito mais, só que por menos tempo na atmosfera. É isso. Exatamente isso. E essa é uma informação que muda o jogo, porque sugere que atacar as emissões de metano pode nos dar um respiro mais rápido no aquecimento. Um resultado mais imediato. Quase imediato, o que é muito raro nessa discussão toda, que sempre parece de longuíssimo prazo. Né? Faz todo sentido. E tem outra coisa que me deu um estalo sobre as florestas. O material descreve as florestas como sumidouros de carbono. Peraí. Então quer dizer que desmatar não é só deixar de ajudar o planeta. É ativamente piorar a situação duas vezes. É um gol contra em dose dupla. É o gol contra mais caro da história. Você não só tira o seu melhor zagueiro de campo, que é a árvore que suga o CO2, Certo. como na hora de queimar essa floresta, você libera todo o carbono que ela guardou por décadas. É como se o zagueiro, ao sair, ainda chutasse a bola contra o próprio gol. Nossa. É por isso que o desmatamento é tão devastador. E essa soma de fatores, esse cobertor cada vez mais grosso, que causa o aquecimento global. Que é o tal do aumento da temperatura média do planeta. Isso. Mas o nome aquecimento global às vezes engana, sabe? Parece que é só o termômetro subindo um pouquinho. E não é só isso. Não. O material mostra que a consequência real são as mudanças climáticas. E o que isso significa na prática? Que o clima fica caótico. Mais extremo. Exato. É a seca histórica num lugar, enquanto o outro está debaixo d'água com a pior enchente do século. São ondas de calor que matam pessoas no verão europeu. Não é só mais quente, é mais imprevisível. Ok. Então o cobertor está ficando grosso demais por causa dos gases que a gente joga para cima. A pergunta óbvia é: de onde vem tudo isso?
Onde é que a gente liga a torneira dessa poluição toda? E a resposta do material é direta. A torneira principal, a que jorra sem parar, é a nossa sede insaciável por energia. Energia para tudo. A forma como a gente ilumina as cidades, move os carros, fabrica tudo que a gente consome, ela é o motor dessa crise. E a análise dos documentos divide isso em duas caixas, né? De um lado, as fontes não renováveis, os suspeitos de sempre, petróleo, carvão, gás natural. O trio clássico. O material destaca que o petróleo ainda manda no mundo, principalmente nos transportes, e o carvão é tipo o mais sujo da turma. E o problema é duplo. Um dia elas acabam e, enquanto não acabam, sujam o arco. Exato. Essa é a caixa dos problemas, digamos, mais óbvios. A outra caixa, das renováveis, é onde a história fica mais interessante e cheia de poréns. Assim. A hidrelétrica, por exemplo, é a nossa principal fonte no Brasil. E isso é ótimo para as estatísticas de emissões, deixa a nossa matriz energética mais limpa que a média mundial. Mas o material mostra o preço que não aparece na conta de luz, o custo social e ambiental. Para construir uma hidrelétrica gigante, você alarga uma área enorme, às vezes do tamanho de uma cidade. deslocando pessoas, destruindo ecossistemas, Exatamente. Ou seja, a solução também cria um problema. nenhuma solução é perfeita, então. Nenhuma. O material descreve a energia solar e a eólica como as queridinhas do momento. São limpas, abundantes e o Brasil tem um potencial gigantesco para elas. E o que é ótimo. Sim, mas elas também têm seus impactos na fabricação dos painéis, na área que as turbinas eólicas ocupam. Depois tem a biomassa da cana-de-açúcar, por exemplo. É renovável, mas depende totalmente de um manejo correto para não virar um desastre. Sabe, tem uma frase no material que, para mim, resume tudo isso e é um balde de água fria naquela visão simplista de energia boa contra energia má. Qual? A frase é: energia renovável não significa impacto zero. Isso muda tudo. A questão não é achar uma fonte mágica que não cause problema nenhum, Não existe. mas sim entender os problemas de cada uma e escolher os menores, ou aqueles com os quais a gente consegue lidar melhor. Perfeito. E para ilustrar essa complexidade, o caso da energia nuclear que o material aborda é fascinante. Onde ela entra nessa briga? Boa pergunta. Ela não queima combustível fóssil, então Exato. Então, não emite CO2 na geração, o que seria um ponto enorme a favor dela na luta climática. Mas Mas ela tem dois poréns gigantescos. Primeiro, o combustível dela é o urânio, um minério, ou seja, é finito. e se é finito, não é renovável. Por definição, não é. E o segundo, porém, é o lixo radioativo. O problema é que a gente joga para os nossos tataranetos resolverem. E bisnetos e trinetos é um resíduo que continua perigoso por milhares de anos. Então, a nuclear resolve a questão das emissões, mas cria outro problema ambiental e de segurança que é monumental. É o exemplo perfeito de que não existe almoço grátis no mundo da energia. Nenhuma escolha sem consequências. Toda escolha é uma troca, um trade-off. Ok, então a gente tem um problemão. As fontes sujas esquentam o planeta, as fontes limpas não são tão perfeitas assim, e também têm seus impactos. Parece uma sinuca de bico. É uma sinuca de bico. O material aponta para alguma saída, alguma luz no fim desse túnel? Aponta. E a saída tem um nome que a gente ouve tanto que às vezes até perde o sentido. Sustentabilidade. É uma palavra que ficou meio gasta, né? Um pouco. Mas a definição do material é a mais clássica e, para mim, a mais poderosa. É a gente conseguir suprir as nossas necessidades hoje, sem destruir a capacidade das próximas gerações de suprirem as delas. É pensar no longo prazo. Isso só ótimo na teoria. Ambiental, social e econômico em equilíbrio. O tal do tripé da sustentabilidade que o material detalha. Isso. Mas na prática, como é que se resolve o conflito óbvio? Porque o que é bom para o pilar econômico, tipo uma indústria que gera muito lucro, muitas vezes é péssimo para o pilar ambiental porque polui o rio ali do lado. O material dá alguma pista de como a gente sai dessa? Essa é a pergunta de $1 milhão. E, claro, o material não oferece uma fórmula mágica, porque ela não existe.
O que ele propõe é uma mudança de mentalidade. Uma mudança de paradigma. Isso. A ideia não é parar o desenvolvimento, não é crescer ou não crescer. A pergunta passa a ser como crescer. A fonte é clara. É preciso repensar o nosso jeito de produzir e consumir. E o documento dá exemplos práticos de como seria esse repensar? Fala de reciclagem, que a gente já conhece, mas vai além para um conceito de economia circular. Que é fascinante. A ideia é que um produto já nasça pensado para não virar lixo, é isso. As peças de um celular, por exemplo, já seriam desenhadas para serem facilmente trocadas ou reaproveitadas. Exatamente. O lixo de uma indústria vira matéria-prima para outra. É fechar o ciclo. Entendi. E o material também cita os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU. São 17 metas que vão desde erradicar a pobreza até garantir energia limpa. É como se fosse um roteiro global. Um roteiro para o mundo inteiro tentar caminhar nessa direção mais equilibrada até 2030. Mostra que, pelo menos na teoria, existe um esforço coordenado. Enquanto a gente fala de aquecimento global, de ODSs, que são coisas que parecem meio abstratas, o material nos puxa pela orelha e traz a discussão para a nossa torneira de casa. Ah, sim. Para uma consequência muito palpável de todo esse desequilíbrio, a crise hídrica. E começa com um número que sinceramente me assustou. E imagino qual seja, o de que só 2,5% de toda a água do planeta é doce. Esse mesmo. E que a maior parte disso está congelada ou debaixo da terra, super difícil de pegar. O que sobra para a gente usar no dia a dia é uma gota no oceano, literalmente. É muito pouco. É muito pouco. E a gente age como se fosse infinito. E o que o material mostra é que a crise hídrica não é só a São Pedro que não manda chuva. É um problema complexo. Tem o desperdício gigantesco nas cidades, na agricultura. A poluição dos rios. A poluição, o desmatamento, principalmente das nascentes e das matas ciliares. Matas ciliares é aquela vegetação que fica na beiradinha dos rios, né? Quase como cílios dos nossos olhos, protegendo. Isso, que funcionam como um filtro natural e segura as margens para não desbarrancar. Quando a gente tira essa proteção, o rio sofre diretamente. Fica assoreado, a qualidade da água piora. E aí, para completar, as mudanças climáticas que a gente falou lá no começo chegam para botar mais lenha na fogueira, bagunçando todo o regime de chuvas. Elas pioram um problema de má gestão que já era nosso. Exatamente. E o dado do material que me deixou pensando foi para onde vai a maior parte da água que a gente consome. Não é para o nosso banho. A agricultura é a grande campeã mundial. Disparada. E isso cria outro dilema. Como a gente vai alimentar uma população que não para de crescer se o nosso jeito de produzir comida gasta uma quantidade de água que já não temos? E para o Brasil, a situação é um paradoxo que o material deixa bem claro. Nós somos uma Arábia Saudita da água doce, temos uma das maiores reservas do mundo. Mas O problema é a distribuição, que é péssima. A maior parte da água está na bacia amazônica, onde tem menos gente. enquanto isso, o Sudeste superpovoado e o Nordeste semiárido. Vivem num pisca-alerta constante de crise hídrica. Ter muita água no cofre não adianta se a gente não consegue levar para onde a sede aperta. Uau! Então, vamos tentar amarrar as pontas dessa nossa investigação. Olha só o caminho que a gente fez. Vamos lá. Começamos com a febre do planeta e descobrimos que o nosso cobertor natural, o efeito estufa, está ficando grosso demais. Por causa da nossa dieta energética, viciada em combustíveis fósseis. Exato. Vimos que não existe um remédio milagroso, que mesmo as energias renováveis têm efeitos colaterais. O que nos levou para essa busca por uma saúde integral do planeta, a tal da sustentabilidade. Que tenta equilibrar a economia, bem-estar social e meio ambiente. E no fim, vimos um sintoma muito claro e doloroso dessa doença toda: a sede, A crise da água. que é filha da má gestão e também do clima cada vez mais bagunçado. É uma cadeia de consequências, uma peça de dominó derrubando a outra. E é interessante que o documento conclui que a educação ambiental é essencial para mudar esse quadro. Sim. Isso me deixa com uma provocação final. Se entender todas essas conexões que a gente discutiu aqui é o primeiro passo, qual é o próximo? Como é que esse conhecimento vira ação de verdade? Boa pergunta. Para além das nossas escolhas individuais, que são importantes,
Qual é o papel desse entendimento na hora de construir soluções coletivas, de cobrar políticas públicas mais eficazes? A informação é a semente, mas o que é preciso para que ela germine em uma mudança real e sistêmica?